Olá, pessoal, boa tarde. Sou o professor Eduardo Santana, graduado, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisador associado do Grupo de Estudos da África, professor do curso de História na modalidade EAD da UFRPE e, com muito orgulho, professor do curso de Multimeios Didáticos da ETEPAC. E hoje nós iremos discutir uma temática bastante pertinente ao momento em que estamos vivendo, bastante atual, inclusive, chamada Educação, Empregabilidade, Desenvolvimento e Justiça Social, uma receita de sucesso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês para que vocês possam solicitar o certificado de participação nessa live. O certificado deverá ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha muita atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. Ok, gente? É muito importante que vocês tenham essa atenção e possam participar conosco desse momento de grande importância e de aprendizado para todos nós. Vamos lá? Bem, então, como temática, já que a temática já está posta, eu resolvi dividir a temática a ser discutida em 4 principais pontos: educação, empregabilidade, desenvolvimento e justiça social. Lembrando que um ponto tem uma correlação direta com o outro. Não se pode dissociar esses pontos, pois eles são extremamente importantes para o desenvolvimento de qualquer estado-nação, de qualquer região, cidade ou estado. Então é muito importante que a gente tenha muita atenção nessa percepção, na discussão dessas temáticas. Esses são os 4 pilares sobre os quais qualquer ação estatal ou da iniciativa privada deve ter em mente ao se falar na construção de uma nação forte, competitiva e, sobretudo, comprometida com a construção de políticas de bem-estar social voltadas para diminuir o abismo social, étnico e econômico que nos divide enquanto nação. Nós temos que lembrar que tivemos 380 anos de escravidão. Nós temos um país com extremo fosso social entre as classes, entre os grupos étnicos, e a educação é um caminho pelo qual a gente pode conseguir transpor essas barreiras e trazer mudanças significativas para o nosso país. Vamos discutir um pouco mais agora sobre a temática da educação. Vive-se nesse país tempo de interdição das falas discordantes e de costuras discursivas que buscam consensos ou coerções ativas por meio da violência simbólica e física em todas as esferas da vida pública. Assim, ao tratarmos sobre a educação para a prática da liberdade, faz-se importante resgatarmos uma importante análise do educador Paulo Freire, onde ele diz o seguinte: há limites para o diálogo, porque numa sociedade de classes não há diálogo, há apenas um pseudo-diálogo. Utopia romântica quando parte do oprimido e ardil, astuto, quando parte do opressor. Numa sociedade dividida em classes antagônicas, não há condições para uma pedagogia dialogal. O diálogo pode estabelecer-se talvez no interior da escola, da sala de aula, em pequenos grupos, mas nunca na sociedade global. Ele continua dizendo: dentro de uma visão macroeducacional, onde a ação pedagógica não se limita à escola, a organização da sociedade é também tarefa do educador. E para isso, seu método, sua estratégia é muito mais a desobediência, o conflito e a suspeita de que o diálogo, na verdade, acabará por construir discursos que dialogam com o opressor. Dessa forma, é necessário sermos combativos, lutar contra a opressão, contra qualquer forma de discriminação e opressão. E isso se dá através da educação, da formação crítica do sujeito. É muito importante termos isso em mente. Se queremos mudanças sociais significativas em nosso meio, em nossa cidade, em nosso bairro, temos que ter isso em mente. Nada mais atual do que Freire nos aponta o seguinte: a primeira condição para que um ser humano, especialmente um professor, possa se comprometer com a ação pedagógica é ter plenamente a capacidade de agir e refletir. Não nos parece tarefa fácil isso, né? Nesses tempos de recrudescimento do ideário fascista no Brasil e em diversas partes do mundo. É um discurso que temos que levar adiante, o discurso
da compreensão, da análise crítica, da problematização dos nossos problemas e mazelas sociais. Devemos ter em mente que se quisermos uma nação justa, isso passa pela educação, e a educação e formação crítica do sujeito. Por outro lado, não há como dissociar os processos educativos do mundo do trabalho, assim como não é possível ignorar, especialmente nos dias de hoje, as relações de classe, de gênero e de raça e etnia nos espaços escolarizados. E para além dos muros das instituições de ensino, não há, por acaso, livros didáticos e perspectivas curriculares são definidas em funções de uma determinada classe. Ainda que aparentemente tenhamos avançado nos últimos anos em relação a essas problemáticas, temos que ter em mente isso, que toda construção ele traz em si a percepção do grupo que está por trás, seja no livro didático, seja no currículo. Então, temos que trabalhar para desconstruir isso. Temos que analisar, inclusive, criticamente, um livro didático que chega até nós. É um livro didático inclusivo ou é um livro didático que referenda e legitima desigualdades seculares que foram constituídas ao longo dos séculos em nosso país? Então, é muito importante termos isso em mente, trabalhar para a desconstrução de estereótipos, de preconceitos, justamente pela a prática da análise crítica. Talvez devêssemos nos perguntar sistematicamente, pensando numa prática pedagógica efetivamente libertadora ou emancipadora do porquê de, apesar dos pretensos avanços teóricos nos campos das ciências humanas, estarmos diante de uma violência cada vez mais dantesca, por exemplo, contra a mulher, um verdadeiro feminicídio em território nacional. Então, necessitamos fazer essas análises, essas problematizações, essa discussão. Porque em um país extremamente plural, onde a maior parte da população se declara negra ou parda, o racismo volta com tanta força, não é? E tem um discurso tão aceito por parte significativa de nossa sociedade. Porque o discurso religioso tem trabalhado tanto para fazer com que as pessoas voltem a pensar como há 50, 60 anos atrás, achando que a sua posição religiosa deve balizar as relações sociais dentro da nossa sociedade. Temos que pensar e refletir a respeito disso. É muito importante que tenhamos esse entendimento e essa reflexão, né? Do porquê dos negros ainda perceberem os piores salários e estarem em condições mais evidentes de vulnerabilidade social, do porquê da orientação sexual e da ideia de famílias serem tratadas com claro acento religioso e divorciadas das mudanças sociais e sexuais de nossa civilização, não é? É importante ter essa reflexão. Um exemplo que eu posso citar é no último pleito eleitoral que se encerrou ontem, como o discurso religioso, como o discurso de ódio ainda assim elege candidatos homofóbicos, candidatos que não têm pauta, não têm compromisso com pautas e demandas sociais, candidatos que não percebem a importância do debate plural, de uma sociedade plural, de uma reflexão crítica em nossa sociedade. Então, é muito triste isso. Estamos em pleno século XXI e ainda temos discursos tão rasos no meio político, no meio religioso, em vários segmentos de nossa sociedade. Dessa forma, os professores não devem se entregar às questões educacionais como um missionário que libertará seus educandos das trevas da ignorância. Não cabe ao professor ser um depósito de conteúdos como a educação bancária, mas um sujeito histórico comprometido com a sua própria prática social. É a prática social que vai nos libertar, é a sua prática social, é o seu posicionamento diante das injustiças, é o seu discurso a favor da inclusão, da igualdade, do direito da mulher sobre o seu corpo, né? Do sujeito de viver a sua liberdade, a sua sexualidade, não é? E o direito à igualdade de direito entre todos nós. Então, esse discurso que devemos levar para a nossa prática cotidiana, para a nossa prática cidadã, a nossa prática como formadores de opinião. Se o professor, né, e os demais profissionais de educação são sujeitos históricos, eles são também agentes de mudança, mas agentes de mudança da estrutura social. Neste sentido, quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergirá dela
conscientemente carregado de compromisso com a sua realidade, com a sua realidade, da qual não deve ser simples espectador. Isso já defendia Paulo Freire em uma de suas obras em 1985. Nós temos sim ter um papel militante na mudança social de nossos alunos. Nós vivemos de perto, como profissionais do meio da educação, as mazelas que ainda permeiam esse país. É possível lutar, é possível e necessário lutar para o desenvolvimento, para o emprego de políticas públicas que realmente possam trazer mudanças significativas para a nossa sociedade. Nesse sentido, é muito importante ter em mente que educação, empregabilidade, desenvolvimento e justiça social são termos que devem estar atrelados um ao outro, devem dialogar constantemente se a nossa proposta, se a nossa intenção é construir um país mais justo, mais igualitário, onde a educação de fato possa trazer transformações significativas na vida de todos nós. E agora eu gostaria de abordar o ponto a respeito da empregabilidade. Em matéria veiculada em 1º de julho de 2020 pela Informoney, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação. A pandemia do novo coronavírus provocou uma destruição massiva dos postos de trabalho no trimestre em que a crise sanitária se agravou no país. De março a maio, 7.800.000 pessoas perderam o emprego. E, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira em idade de trabalho, ou seja, economicamente ativa, não tem um emprego, segundo dados do PNAD Contínua, do IBGE, que é uma agência governamental, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em apenas um trimestre, mais de 2.500.000 brasileiros e brasileiras, não é, perderam a sua carteira assinada, vagas de trabalho, vagas que foram extintas, né? Contudo, gente, os mais afetados foram os trabalhadores que atuam na informalidade, quase 5.800.000 brasileiros e brasileiras que atuavam nessa condição, perderam sua ocupação em meio à pandemia. Como consequência, quase 11 bilhões de reais em remunerações deixaram de circular na economia entre os meses de março e maio. Veja só, março e maio. É algo extremamente dantesco. Isso causa um desajuste econômico imenso. Quantos comércios locais não quebraram, não fecharam suas portas? Quantas famílias foram dormir com fome, acordaram com fome, não é? Tiveram que lutar, matar um leão por dia para ter pelo menos a condição de colocar o mínimo, o básico, em suas mesas. Quantos pais, quantas mães de família não ficaram desempregados? Não é? Quantas crianças não foram dormir com fome? O fato das escolas estarem fechadas, muitos desses alunos de famílias pobres, eles vão para a escola em busca de se garantir pelo menos uma refeição diária. Infelizmente é uma realidade que eu lido com isso como professor também da educação básica e do ensino médio. A gente percebe isso também. Infelizmente é uma realidade em nosso país. Então percebam a hecatombe social que a pandemia trouxe. E os mais prejudicados foram aqueles que, historicamente, são os mais marginalizados, né? São os pobres, as pessoas que vivem nos guetos, nas periferias, os negros e pardos, as mulheres, né? A maior parte das famílias são dirigidas por mulheres, por mães solteiras, né? Que através de sua luta, de seu trabalho, colocam comida na mesa de seus filhos. Então é muito importante essa reflexão, porque antes de tudo é uma reflexão social, é uma reflexão de problemas e mazelas sociais que devemos militar para diminuir esses abismos sociais que se fazem presentes em nossa sociedade. Dessa forma, é preciso pensar em medidas que facilitem a contratação formal, não só relativas ao custo, como desoneração da folha, mas também de qualificação do trabalhador, porque é isso que vai influenciar o crescimento de médio prazo do PIB. Isso é muito importante ter essa reflexão em mente, não é? Temos que investir na qualificação do trabalhador, e são as pessoas que, historicamente marginalizadas, não tiveram acesso à escola em tempo adequado, sequer concluíram o ensino médio, não é? Então, pessoas que acabam perpetuando um ciclo de pobreza e miséria, então, porque uma coisa está atrelada à outra. Some-se a isso ao fato de que a tecnologia disponível hoje é a responsável por otimizar ainda mais o tempo gasto dentro do trabalho em geral, além de fazer com que algumas etapas dos processos produtivos
sejam eliminadas, né, ou sejam feitas de forma mais rápida, requerendo assim menos mão de obra para serem executados. Os processos seletivos de pessoal, na indústrias, os processos que envolvem ensino e aprendizagem. Dessa forma, o ganho de velocidade está diretamente atrelado ao ganho de tempo e, consequentemente, de capital. Dessa forma, é mais um fator que faz com que as pessoas menos qualificadas fiquem de fora do mercado de trabalho e sejam empurradas para a informalidade. Pessoas que na informalidade não têm seus direitos legais garantidos, deixam de recolher impostos, deixam de recolher para a Previdência Social e aí contribui ainda mais para esse rombo que está aí, né? Sem falar dos desvios bilionários que são feitos corriqueiramente, né, na Previdência. Então, é um fator que gera uma grande desagregação social e só faz agravar problemas sociais que já temos em nossa sociedade, em nosso país. Dentro desse cenário, o curso de multimeios didático, é importante ressaltar isso, se configura como um curso técnico de nível médio que tem por objetivo trabalhar em escolas com o objetivo de promover a formação profissional em áreas de apoio às atividades pedagógicas e administrativas nos estabelecimentos escolares, propiciando a profissionalização de trabalhadores para atuarem como técnicos de audiovisual ou outras funções que explorem os multimeios didáticos com o suporte das tecnologias digitais. Portanto, o técnico em multimeios didáticos é o profissional que demonstra habilidade de comunicação e de trabalho em equipe interdisciplinar, agindo com ética e responsabilidade, diante das questões pertinentes ao apoio educacional com o domínio do saber fazer e do saber conviver. Dessa maneira, a formação continuada do profissional atuante em sala de leitura torna-se, então, urgente, imperativa, requerendo uma concentração de esforços que resultem em conhecimentos relativos à gestão e à organização das bibliotecas escolares e escolares comunitárias, bem como a competência para desenvolver atividades práticas de leitura e de dinamização desses espaços, os quais integram diversos recursos bibliográficos, tecnológicos e midiáticos. Ou seja, é um profissional multifuncional, é um profissional que tem uma expertise bastante ampla, que tem um conhecimento bastante aprofundado, elaborado, consolidado, não só a questão das demandas sociais, né, das práticas pedagógicas, né, do arcabouço teórico que permeia o processo educacional, mas como também ele tem expertise para saber lidar com as tecnologias ligadas ao processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, é um profissional que traz consigo uma carga de conhecimento muito grande, de forma bastante significativa e de grande importância para nossas escolas, sejam elas públicas, privadas, centros de pesquisa, enfim. Muito importante ter esse profissional e é muito importante que seja um profissional que tenha sensibilidade. Antes de mais nada, ele tenha sensibilidade social, ele tenha empatia pelo outro, aprenda a se colocar no lugar do outro e possa contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem como uma maneira, como uma forma de libertação e emancipação do sujeito, né? E agora eu queria abordar a questão do desenvolvimento, é um dos pilares, né, dessa fala, dessa live, enfim. E eu gostaria de dizer que a educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Perguntar a importância da educação é como perguntar qual a importância do ar para qualquer um de nós. É pela educação que aprendemos a nos preparar para a vida, disse a socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Humberhan. Então é muito importante termos isso em mente. Por meio da educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Sandra explica que o direito à educação de qualidade é básico, porque assegura o cumprimento de outros direitos. Sem conhecimento ou sem acesso à informação, como posso saber que tenho direito à saúde e bem-estar? Não é verdade? Então, é muito importante termos isso em mente. Como posso saber se eu estou em condições adequadas de trabalho? Como posso perceber que eu estou passando por assédio no meu ambiente de trabalho se eu não tenho o conhecimento necessário para tal? Como perceber se eu estou sendo vítima de uma situação de racismo, se eu não tenho o conhecimento legal, o conhecimento apropriado para perceber esse tipo de situação? Como uma mulher pode se perceber vítima de violência psicológica? Como uma mulher pode, vítima de violência física,
procurar os caminhos para que ela possa se libertar do seu opressor. Então, são diversas situações. Educação é liberdade. Nenhum país do mundo se desenvolveu, nenhuma nação do mundo se tornou uma grande potência sem investir em educação de base, na formação crítica do sujeito. Porque sem educação de base, sem educação não se faz ciência. Sem educação não se cria tecnologia. Nenhum país que se desenvolveu no mundo conseguiu isso sem diminuir as mazelas sociais, sem diminuir o abismo que separa entre ricos e brancos em seus países. Então é muito importante ter isso em mente, que a educação crítica, não estou falando simplesmente na educação no sentido de letramento, do aprender a ler, mas na compreensão daquilo que você lê. Porque não adianta você aprender a ler se você não compreende o que você lê. Então você se torna um analfabeto funcional. Então é muito importante a educação crítica, a leitura que a gente faz das coisas, não é verdade? E a educação é isso. A educação nos dá dignidade, nos faz com que percebamos o direito que temos a sermos tratados com respeito e dignidade, independente do nosso credo, né, de nossa orientação sexual, de cor, de posição social, de conhecimento, de posição ocupada na sociedade. Todos nós somos merecedores de respeito, de atenção e de dignidade. Nós temos que parar de naturalizar, de brindar, de aplaudir a ignorância. A ignorância de que o sujeito tem que ser massacrado, tem que ser execrado da sociedade, porque ele tem uma orientação sexual diferente da minha, não é verdade? Porque ele tem uma orientação religiosa diferente da minha. E a pluralidade? Onde é que fica isso? E a multiculturalidade, que é uma das marcas registradas, indeléveis do Estado brasileiro, de nossa nação, da nossa nacionalidade, não é verdade? Então, como? Então, é muito importante. A educação faz com que cada um de nós passamos a defender, por exemplo, o Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado que abraça, congrega e convive com todas as formas de religiões, sem privilegiar religião A, B ou C. Da mesma forma que se combate, por exemplo, a leitura da Bíblia em uma sala de aula, por questão religiosa, se combate também que se faça uma reunião espírita na sala de aula, se faça um toque de umbanda dentro de uma sala de aula, ou do candomblé, etc. Se é para ensinar religião, temos que ensinar conceitos, a multiplicidade de religiões que tem no mundo, não privilegiar a religião A, B ou C. Isso só podemos conseguir compreender através da educação, pois a educação ela é libertadora, ela é emancipatória. Os impactos da educação são extremos e profundos, né? Escutem aí alguns pontos que eu destaquei das mudanças que a educação pode acarretar, pode trazer para uma sociedade. A educação faz com que se combata de forma mais firme a pobreza, porque compreendemos. Eu gosto de citar muito em minhas falas um trecho da música do Samuel Rosa, do Skank, que fala assim: se o país não for para cada um, com certeza ele não será para nenhum. A violência descabida, as coisas que vemos absurdas acontecendo no mundo afora, muitas delas consequência da pobreza a qual grande parte da nossa população é jogada por políticas públicas errôneas, né? Pelo fato de uma parte de nossas elites não se importar com essas pessoas, vê-las apenas como mão de obra barata. Se a gente não desenvolve, não dá condições dessas pessoas terem uma vida digna, não iremos desenvolver o nosso país. É muito importante ter isso em mente. Desenvolvimento econômico passa também pelo desenvolvimento social, né? A educação faz a economia crescer. Pessoas bem educadas, bem instruídas, têm mais percepção de negócio, de investimento, nichos para se investir. São pessoas que sabem dialogar, conviver com o outro, com o diferente. Que as diferenças estão postas, elas existem, são a realidade. Mas isso não desqualifica ninguém diante de ninguém. Então é muito importante ter essa compreensão. A educação promove a saúde, porque o sujeito que tem conhecimento, ele sabe, né, de produtos que não se deve consumir, porque irão trazer danos à sua saúde, né? A importância de se fazer a prevenção, né? O homem, a mulher, enfim. A educação também contribui a diminuir a violência,
Diminui a violência porque se percebe que a violência está estritamente ligada à questão das mazelas sociais, né? Educação vai fazer com que as pessoas percebam a importância de procurar o seu lugar ao sol, procurar lutar pelos seus direitos, né? E quando isso não chega, o que é que acontece, gente? O tráfico de drogas está aí. São eles, justamente, que estão aí capitaneando, né? Arregimentando os nossos jovens, fazendo com que esses jovens pobres, em sua maioria, né, acabam entrando para o mundo da criminalidade. Então, a educação é um fator primordial para se combater também o tráfico de drogas, a violência. A educação também garante o acesso a outros direitos, direito à moradia, saneamento, direitos sociais, ajuda a proteger o meio ambiente. Pessoas conscientes, com conhecimento crítico, sabem que não se deve sujar a água que se bebe, né, e poluir o ar que se respira, pois isso acarreta doenças, né? Nós dependemos um do outro, nós somos apenas uma espécie dentre milhares que existem nesse planeta. Então, há uma interdependência entre as espécies, há uma interdependência de nós com relação ao meio ambiente. Precisamos de árvore, precisamos de solo limpo, de água limpa, de ar limpo. Isso é muito importante ter isso em mente. Aumenta a felicidade, fortalece a democracia e a cidadania e ajuda a compreender o mundo. Por que fortalece a democracia e a cidadania? Porque são pessoas que sabem de seus direitos, pessoas que sabem a quem reivindicar, aonde ir, não é? Sabe, olha, eu tenho uma doença, por exemplo, eu tenho uma doença que a medicação é extremamente cara. Como é que eu faço para garantir que eu sou pobre, eu não tenho como bancar? O Estado não tem, você sabe. Você vai saber pelo conhecimento que pode recorrer ao Ministério Público. Você sabe que tem a farmácia do Estado, por exemplo, do Estado de Pernambuco, que fornece medicação específica para doenças específicas. E aí você vai atrás desse direito, que é um direito legal, garantido em nossa Carta Magna, a nossa Constituição de 1988. Então, ter a educação justamente nos empodera, justamente para lutarmos, para buscarmos esse conhecimento, e aí que tragam benefício não só para nós, mas para as pessoas que estão em nossa volta, né? Antigamente, eu me lembro que quando eu era jovem, criança, adolescente, eu escutava muito, olha, estuda para não puxar carroça. Estuda, senão você vai puxar carroça. E é um preconceito muito grande com aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade, porque ninguém sabe a realidade de ninguém. Eu olho para minha filha hoje, quando eu vejo uma pessoa puxando uma carroça, e digo, filha, estude, para que você possa ajudar aquela pessoa no futuro. Para que você possa ter condições, ter a empatia, ter o conhecimento necessário de lutar por uma vida mais justa, mais igualitária para todos nós. Todos nós. Não apenas eu, mas o outro, o você, o ela. E é muito importante. E isso só é possível desenvolver esse entendimento através da educação. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre justiça social, né? Segundo o site Politice, entende-se que o conceito de justiça social ele está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução desse problema. Com isso, a justiça social consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado, pelas diferenças sociais, por 380 anos de escravidão, né? A diferença salarial entre negros e brancos, homens e mulheres, regional, inclusive, né? Entre o sul e norte. Então, são conhecimentos necessários. A educação nos ajuda a ter essa compreensão, a ter esse entendimento a respeito disso. Então, é muito importante termos essa compreensão disso. A esse respeito, né, um dos pensadores que melhor definiu e delineou os principais elementos para alcançar esse princípio foi John Rawls. John Rawls, ele, nos seus estudos teóricos sobre a temática, esse autor estabeleceu 3 pontos para alcançar um princípio de equidade. Antes de mais nada, é bom se estabelecer o que é equidade. Equidade é diferente de igualdade. Igualdade, gente, é quando eu dou a mesma oportunidade para todo mundo estudar. Mas existem realidades e realidades. A gente temos que convir que um aluno que nasce num lar estabilizado, que tem três refeições garantidas diariamente, não é? Que tem pais
que tem pais que incentivam o estudo, que tem uma condição financeira melhor, que pode pagar um cursinho de inglês, por exemplo, pagar uma formação em uma escola de renome, que tem coisas que, por exemplo, ele de repente não encontra numa escola pública que ele frequenta, ele vai ter mais condições, de ascender socialmente do que o sujeito, o aluno que não teve acesso a esses recursos. Isso é óbvio. É óbvio que o menino que mora em comunidade pobre, que tem que ir trabalhar para botar comida dentro de casa, ajudar seus pais, ele vai ter menos oportunidade, né, de passar em um concurso público, de fazer um curso superior, porque ele não teve tempo de estudar. Então, a equidade é isso, é oferecer condições para que os dois possam competir em condições de igualdade, das mesmas condições, entendeu? Não é simplesmente colocar na escola, mas dar condições para que ele permaneça na escola, para que ele realmente aprenda, estude, tenha acesso à educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Isso é muito importante termos isso em mente. Então, esse pesquisador fala desses 3 princípios, né, que garantem a equidade, que é a garantia das liberdades fundamentais para todos, isso é um princípio, igualdade de oportunidades para todos e manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Como exemplo, eu trouxe o sistema de cotas para corrigir um abismo social que temos em nosso país, causado por 380 anos de escravidão, onde pretos e pardos são lidos, são a maioria da população, sobretudo eles se transformam em uma minoria, não é uma minoria em número, mas é uma minoria em ocupar lugares de deferência social, que possam lhe dar destaque social, lugares de poder, entende? Então são pessoas que, apesar de serem a maioria, são as pessoas que estão nos guetos, em sua maioria estão nos guetos, têm os piores salários, as piores formações, não têm acesso a transporte público de qualidade, a saúde de qualidade, a saneamento, são pessoas que geralmente moram em lugares muito pobres. Então, as cotas, ela fomenta a desigualdade, entre aspas, para acabar com uma desigualdade maior, que é essa realidade causada por 380 anos de escravidão. Foi ontem, praticamente. Nós fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Nós fomos o último país do mundo. E isso deixou sequelas e marcas muito profundas em nossa sociedade, e é preciso combatê-las. As cotas são necessárias, sim, nesse sentido, justamente para se debater a nossa sociedade, para se discutir racismo, para se discutir muitas das mazelas sociais que estão atreladas a isso, a esse passado que nós tivemos, esse passado vergonhoso, do qual qualquer cidadão brasileiro deveria se envergonhar dele. Dando continuidade, né, é importante pensar que, dessa forma, a ideia de justiça social tem como um dos seus principais objetivos promover o crescimento de um país, para além das questões econômicas. Por essa lógica, entende-se que a justiça social é um mecanismo que busca fornecer o que cada cidadão tem por direito, assegurar as liberdades políticas e os direitos básicos, oferecer transparência na esfera pública e privada e oportunidades sociais. Nenhum país se tornou uma grande potência mundial sem promover justiça social. Nenhum país. Desde os países de direita, da esquerda, isso não é conversa de socialista ou conversa de comunista, isso é questão de desenvolvimento, gente, não tem nada a ver com partido político. Nenhum país se desenvolveu sem promover profundas mudanças sociais em suas estruturas, entende? Profundas políticas de bem-estar social, O que é isso? Melhores salários, educação de melhor qualidade, Então, isso é muito importante ter isso em mente, para que se possa discutir propostas de desenvolvimento que possam trazer ganhos significativos para o nosso país. Nós somos um país plural, culturalmente e etnicamente falando, e é necessário, é urgente, é imperativo que possamos investir em políticas sociais que possam agregar, que possam trazer as pessoas para dentro, que possamos contribuir para diminuir, né, essas mazelas que temos. Porque se não fizermos isso, nunca seremos um país desenvolvido. Somos uma das maiores economias do mundo. Mas sabe por que nós não somos um país dito desenvolvido? Porque nós temos muita miséria, temos muita pobreza.
Então é necessário combater a pobreza, é necessário combater a desigualdade social, é necessário fortalecer as instituições, é necessário fazer com que o sujeito que comete um crime, pelo fato de ele ser rico, ele possa ser punido e não ser absorvido por causa da questão do dinheiro que ele tem, da sua conta bancária, a sua influência familiar. Então é muito importante. E isso é democracia. Se um país não consegue fazer isso, nós estamos em sérios apuros. Não vamos mudar se não mudarmos essa mentalidade, sobretudo a questão da corrupção. A questão da corrupção. Eu costumo dizer para os meus alunos que um sujeito que tira dinheiro de uma merenda, que tira dinheiro de um posto de saúde, de comprar remédio, um sujeito que tira dinheiro do saneamento básico, ele é tão criminoso, ou até pior do que o latrocida, o sujeito que mata para roubar. Porque ele cria o bandido, ele cria a miséria. Porque quando você tira dinheiro da merenda escolar, o aluno, aquele lá que eu disse para vocês, que ia para a escola para comer, porque não tinha o que comer dentro de casa, ele deixa de ir para a escola, ele vai para a rua. Então é muito mais fácil desse aluno ser cooptado pelo tráfico, pela violência, não é? Então, o sujeito que tira dinheiro da medicação, de um remédio simples, como um remédio de pressão, ele causa a morte de pessoas. Ele causa a morte de pessoas que podiam se tratar, pais e mães de família, que morrem, deixam seus filhos órfãos, filhos que ficam à própria sorte, filhos esses que podem ser cooptados também pelo tráfico, pela prostituição, entre outros. Então, é um bandido. A gente tem que entender que o cara, o corrupto, ele é o pior dos criminosos. E isso, a educação dá esse entendimento para a gente, né? O sujeito que compra voto, ele é um criminoso. Ele é um criminoso porque ele está interferindo no processo democrático. Ele garante que só as pessoas que têm o maior cabedal, ou seja, mais recursos, que possam se eleger, que possam chegar aos lugares onde realmente se pode fazer alguma coisa para mudar a vida da população, das pessoas mais pobres. Então é muito importante ter isso em mente, ter esse entendimento. Dessa forma, a centralidade da justiça social está ligada à ideia de viver bem no Estado. Nesse caso, a busca de elementos que estabeleçam formas de compensação para as pessoas em desvantagem social, econômica e política tem sido fundamental. Estado e organizações da sociedade civil vêm desenvolvendo políticas públicas que possam fornecer políticas de compensação capazes de melhorar a vida de pessoas socialmente vulneráveis. Portanto, podemos apontar como exemplo de políticas públicas que objetivam a diminuição das desigualdades os investimentos em educação, saúde, justiça social, entre outros, creches, por exemplo. Estas iniciativas buscam melhorar as condições dos que vivem em situações precárias ou de vulnerabilidade. Vulnerabilidade social. É muita pobreza, muita miséria. E se a gente não faz alguma coisa, a tendência é piorar. A criminalidade, a violência, a corrupção. Não é? Então, degringolar. E vamos viver um estado de barbárie. Então, a educação é muito importante nesse sentido. A educação, como eu disse, a educação crítica, a educação para a emancipação do sujeito. Inversões em políticas sociais implementadas por diferentes governos que visam proteger os mais vulneráveis, principalmente os que se encontram em situação de pobreza absoluta. Também são políticas de diminuição da desigualdade. Um exemplo de políticas sociais são aquelas voltadas para as crianças, com o intuito de romper com o processo de pobreza intergeracional, como o caso dos programas de transferência condicionada, que é o PTC, né? Realidade em muitos países da América Latina, entre eles o Bolsa Família do Brasil. O que é pobreza intergeracional? É aquelas famílias que vão repetindo ciclos de pobreza, geração a geração, e é algo que tem que ser quebrado. O Estado ele serve para isso. O Estado, quando foi criado, o Estado, no alvorecer da civilização humana, foi justamente para garantir o bem-estar social da sociedade, das pessoas. Nos tirar do estado de barbárie, onde nos encontrávamos, onde prevalecia a lei do mais forte, e o Estado se configura como um mediador entre as classes sociais.
Então, o Estado forte é necessário, um Estado que intervenha não só na economia para favorecer bancos, grandes indústrias, mas um Estado que interfira também na economia para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para lhe garantir direitos, não é? para fazer com que para fazer com que ele tenha acesso a melhores salários, a melhores condições de vida, de saúde, trabalho, transporte, enfim. É um Estado cidadão, pois todos nós somos cidadãos. Então é necessário, sim, a interferência do Estado e políticas públicas para acabar com a desigualdade. O mercado não vai fazer isso, porque o mercado não é função do mercado. Não é função do mercado. O mercado, dentro do processo do modo de produção capitalista, ele visa o lucro, tão somente o lucro. Não visa, o mercado não tem intenção, não é intenção do mercado promover justiça social, desigualdade. Ao contrário, quanto mais vulneráveis as pessoas se encontrarem, né, elas vão se submeter às condições mais aviltantes, mais degradantes de trabalho. Por quê? Porque não tem emprego. Então, os salários tendem a baixar e as pessoas tendem a se sujeitar a qualquer tipo de emprego, a qualquer tipo de remuneração, porque tem que colocar comida em sua mesa. Então, há necessidade da intervenção do Estado, porque a economia ela não pode se autorregular, porque, como eu disse, no modo de produção capitalista, a economia visa tão somente o lucro. É importante o capitalismo, sim, para o desenvolvimento. Graças a eles, evoluímos muito em tecnologia, a questão dos recursos, da agregação de recursos. Eu não estou aqui demonizando o capitalismo. Eu falo que é necessário humanizá-lo para que essas incoerências que são provocadas pelo mercado, esse aumento da pobreza, da miséria, violência, desigualdade, enfim, isso possa ser combatido. E, por isso, a necessidade do Estado se fazer presente. Uma outra política que a gente pode citar, por exemplo, é esse auxílio emergencial aprovado pelo nosso Congresso Nacional, né? Acho que visa ajudar as pessoas em condições de vulnerabilidade. Por que razão as mães de família tiveram mais acesso a esse recurso? Porque geralmente são as mulheres que sustentam suas famílias, as mães solteiras, né? A maior parte dos lares são dirigidos por mulheres, não é? Então, a importância que muita gente, justamente as pessoas que trabalham na informalidade, não tiveram condições de vender. Porque as pessoas perderam seus empregos, as pessoas pararam de sair de casa, então as pessoas não iam comprar mais. Como ia comprar em meio a uma pandemia? Então, a necessidade desse auxílio emergencial é muito importante, sim, que chegue a pessoas que realmente precisam. Dessa forma, a ideia de justiça social passa também pela garantia de qualidade de vida a toda a população. Cabe ao governo oferecer saúde de qualidade, estabelecer políticas de combate à mortalidade infantil, proteção ao meio ambiente, educação, entre outros. Assim, os caminhos para a justiça social passam também pela garantia de igualdade de raça, gênero, orientação sexual, entre outros. Para diminuir essas desigualdades, é fundamental existir políticas públicas de proteção a mulheres, negros, homossexuais, entre outras minorias. Para isso, é importante que se elaborem leis que assegurem direitos para essa parcela da população, além de se incentivar a participação desses segmentos na vida pública, inserindo-os na sociedade, fazendo com que eles tenham voz, possam militar para ter as suas pautas atendidas. Não é? E só isso se dá através da política. É muito importante a participação, porque tudo, gente, tudo é política. O meu discurso aqui é um ato político. O seu discurso, ao você optar por um curso de licenciatura, por um curso como multimeios didáticos, não por um curso de tecnologia, é um discurso também. É um discurso de que você tem um viés mais para o social, para a formação humanística. Você tem empatia com o outro. Nada contra os cursos de tecnologia, são muito importantes. Eu estou falando de orientação. Tudo aquilo que nos atrai, né? Nos atrai tem muito a ver com a nossa formação, com o nosso modo de ver a vida e as coisas. Assim, a justiça social busca a integração entre os povos. Governos e instituições da sociedade civil devem procurar assegurar direitos aos povos tradicionais, a exemplo de indígenas e quilombolas. Além disso, é importante que haja uma maior integração regional entre países para garantir o direito de livre circulação de pessoas entre fronteiras, promovendo a igualdade entre imigrantes
e, consequentemente, assegurando condições de vida dignas aos refugiados. Mesmo com a existência de mecanismos de promoção da justiça social para transformar esse princípio em realidade, porque a pobreza, a discriminação e a negação dos direitos humanos continuam a marcar boa parte das relações humanas, né? Apesar desses direitos humanos, da busca pela justiça social, infelizmente esses fatores, a pobreza, a discriminação e a negação dos direitos, continuam a marcar a nossa realidade. E por isso a importância da formação crítica do sujeito. E aí, contudo, mas por que esse é um princípio tão importante? Porque a justiça social é essencial para a coexistência pacífica dos povos e para o desenvolvimento social e econômico. Assim, quando procurarmos promover o respeito ao gênero, raça, religião, sexualidade, estamos promovendo uma maior integração social, fundamental para o desenvolvimento. É preciso exercitar os princípios de justiça social todos os dias, visando a uma melhor convivência e maior qualidade de vida. Então é muito importante, gente, ter essa percepção da importância de se pensar no outro, da importância da justiça social e ter essa percepção da construção do outro. Nós não conseguiremos avançar se nós não tivermos essa sensibilidade de pensar no outro, de pensar no nosso semelhante, independente do seu credo, de sua religiosidade, sua orientação sexual, a tonalidade da cor da sua pele, sua formação. Temos que construir uma cultura de direitos que garantam o direito do outro. Assim como é importante, por que é importante? Porque lutando para garantir o direito do outro, você está consolidando os seus direitos. Eu me lembro de uma fala que eu não sei ao certo todo, né? É que falava assim: levaram os judeus, mas eu não me incomodei, eu não sou judeu. Vieram e levaram os negros, eu não me incomodei, eu não sou negro. Vieram e levaram os homossexuais, eu não sou homossexual, então eu também não liguei. Depois vieram e me levaram. E ninguém lutou por mim, porque eu também não lutei por ninguém, eu me calei. Então, quando você se cala, né, você se cala diante da injustiça, você se torna cúmplice dela, né? Você não é indiferente, você é cúmplice. Se você vive uma situação de injustiça e você se cala diante dela, você se omite, você não é apenas omite, você não é apenas omisso, você é cúmplice. Então, é muito importante esses conceitos, essas discussões que eu trouxe aqui para vocês, educação, empregabilidade, né, justiça social, tudo isso é muito importante para a gente pensar o nosso país, o nosso Brasil, num momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo, onde o discurso fascista ele se fortalece dia após dia, através das práticas preconceituosas, das discriminações de todos os tipos, né? Sobretudo o discurso religioso, né? tão ferrenho, tão opressor, totalmente discordante, né? Daquilo que deveria ser, do que se prega. E é isso, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que possa ter outras oportunidades de estar com vocês em outros momentos, poder discutir outras temáticas, outras problemáticas. E é isso, o curso de multimeios didáticos é um curso plural, um curso formado por profissionais de vários segmentos, que tem essa pegada da discussão do social, do social como forma de desenvolvimento, do desenvolvimento que é necessário para nos construirmos, nos refletirmos sobre o tipo de país, de sociedade que queremos para nós, queremos criar nossos filhos, netos, enfim. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tá ok? Tchau, tchau.